Olá, turma, boa tarde. Tia está aqui hoje para a nossa revisão, tá? De Português 2. Fiquem atentos às páginas que a tia vai estar citando, porque o nosso livro ele é apenas né? O grosso, mas nele é trabalhado Português 1, Português 2 e Português 3, tá? Então, nós vamos iniciar com o capítulo 6, lá na página 10 e a página 11, onde nós falamos sobre histórias em quadrinhos. Quais são as histórias em quadrinhos? São aquelas histórias que são contadas em quadrinhos. Por exemplo, a da Turma da Mônica, né? E nessas histórias, nós podemos encontrar o quê? Alguns balões, né? Aqueles balãozinhos onde saem as falas dos personagens, né? Passando para a página 12 e página 13, tem um exemplo de história em quadrinho que tem dentro dos balões as perguntas, as falas e tem também alguns símbolos que significam alguma coisa. Por exemplo, tem esse símbolozinho aqui, onde tem o pontinho de interrogação, vai significar o quê? Uma pergunta, né? Que ele não entendeu alguma coisa. Nesse aqui da Mônica, onde tem aqui o símbolo da música, significa o quê? Ou que ela está ouvindo música, ou que ela está cantando. Mas já que não tem um som aí, então ela está cantando, tá? E depois falamos sobre a questão da interpretação da história em quadrinho, né? Por exemplo, onde está acontecendo a história em quadrinho, quem são os personagens, qual é o enredo, ou seja, qual é o tema principal, né, o que está acontecendo ali, que conselhos o Cebolinha deu ao Cascão, o Cascão seguiu o conselho do Cebolinha, porque são perguntas sempre relacionadas ao texto. É por isso que Português 2 é a interpretação textual. Você irá interpretar o texto, tá? Lá na página 16, encerramos, né, essa parte da história em quadrinho, né? Aqui onde tem a questão das imagens e a questão das emoções, o que cada imagem está retratando em relação à emoção. Na nona questão da página 16, também está falando aí sobre os balões, né? Como a tia falou, cada balão ele significa a fala, alguma coisa. E a gente tem que interpretar o que é que está querendo dizer. Por exemplo, foge Cascão, de quem é essa fala? Né? Também saber de quem é que está falando. Na página 17 já vai falar sobre as tirinhas. As tirinhas elas são um pouco menores, tá? Elas são histórias muito parecidas com a história em quadrinhos, mas elas são menores. É apenas uma tirinha. Ela fica assim, na maioria das vezes, retinha. Não fica em livros não, certo? Vem apenas um pedacinho. Aqui, da mesma forma, aqui é a história de Garfield, que é um gatinho. E tem aí a tirinha, ó. Eu estou com aquela sensação de estar esquecendo alguma coisa. Na outra, já sei. E depois ele faz o quê? Ele deita. Esse Z aí significa o quê? Que ele está dormindo. Isso mesmo. Aí aqui na questão 1, é para numerar as frases organizando os acontecimentos da tirinha. O que Garfield está dormindo? Qual é dessas três? Que Garfield está dormindo? Onde tem o balãozinho do Z. Mesmo que não estão dizendo Garfield está dormindo, mas o Z significa isso, certo? Página 18 e 19 também vai dar continuação sobre a tirinha, né? O que foi utilizado para mostrar que Garfield estava dormindo? Isso. Escreva o que significa o balão em forma de nuvem. O balão em forma de nuvem, sempre que vocês verem, significa que está pensando, certo? E aqui embaixo, na página 18, tem alguns, né? Outros balões como exemplo. Tem o A, quando esse, tipo um raio, significa grito, algum barulho alto. O outro, onde tem esses balãozinhos assim de tracejado,
significa cochicho ou sussurro, falando baixinho. E o C, que tem o balão e tem tipo uns espinhozinhos para baixo. É o personagem, mais de um personagem falando ao mesmo tempo, ou seja, essas setinhas significam cada personagem que está falando. As falas estão ali tudo ao mesmo tempo meio que bagunçado. Na página 19, né, também tem outra tirinha, só que agora é para interpretar o que aparece, né, nos balões, essas palavras. Às vezes, ó, bu, cras, puf. Às vezes são barulhos que a gente tem que saber também identificar. Aí na tirinha de Calvin, do garoto Calvin, ele tá enchendo, né, com bolinhas de sabão e aí faz ploc. O que significa esse ploc? Significa que estourou, né? A bolinha de sabão estourou. Aí tem aqui, ó, som de bater na porta, toque, toque. Som de tossir, cough, cough. Som de coração batendo, tum, tum. Dentre outros, certo? Aí a gente vai passar lá para a página agora 31, que vai estar continuando falando sobre as quadrinhos em arte. E lá na página 33 tem uma canção, certo? Você estudou que usamos palavras que imitam sons na tirinha e nas histórias em quadrinhos. Como será que elas aparecem nos poemas? Vamos descobrir. Aqui tem a canção da garoa. Em cima do telhado, pirulim, lulim, lulim. Um anjo todo molhado soluça no seu flautim. O relógio vai bater, as molas rangem sem fim. O retrato da parede fica olhando para mim. Chove sem saber por quê. E tudo foi sempre assim. Parece que vou sofrer. Pirulim, lulim, lulim. Esse pirulim, lulim, lulim significa o quê? É os pinguinhos caindo em cima do telhado. E o que é a garoa? A garoa é a mesma coisa que uma chuva fina, certo? Agora a gente vai passar lá para o capítulo 7, que também estudamos. Mas aí no capítulo 7 nós estudamos sobre o quê? Sobre o poema, né? A Casa, de Vinícius de Moraes, sobre notícia e reportagem também, certo? Aqui tem A Casa, né? É o poema de Vinícius de Moraes. E depois, que é um poema e também foi transformado em música, né? E depois, lá na página 38, nós estudamos que teve o quê? Uma reportagem sobre Casa Muito Engraçada da Música, de Vinícius de Moraes. Ela existe de verdade. Nós descobrimos, né, a real história dessa casa, onde ela foi feita, de quem era essa casa, se realmente ela era do jeito que é falada no poema. E descobrimos que sim, né? Essa casa, como a gente descobriu, era de Vilaró, não é? Que Vinícius de Moraes, ela cantou a música sobre a casa de Vilaró. E a gente descobriu também que os quartos hoje em dia, né, tem nomes de hóspede famoso. Hoje lá é um hotel, não é verdade? Descobrimos também que ela fica em um penhasco. E ela fala também que o espelho, né, dá o reflexo que ela está levitando, por isso que ela se torna engraçada, não é? E aqui, qual o nome da casa? O nome do dono da casa, Carlos Vilaró. Ela se chama Casa Pueblo. Ela fica onde? Ela fica em um grande castelo, né? Ela é um grande castelo branco que fica à beira-mar, certo? E falamos sobre a outra casa, que é a casa que foi construída a partir dos vídeos de YouTube. Isso é uma notícia, né? Realmente é verdade, aconteceu que essas pessoas fizeram uma casa, tá? E esse foi o nosso último conteúdo, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. A tia também vai passar aqui umas atividades como revisão.
Estudem essas páginas, tá? Pelo horário, para vocês fazerem uma boa avaliação. Ela é de interpretação, vocês vão ver lá que tem textos, pode ser reportagem, pode ser uma notícia, pode ser um poema, pode ser uma história em quadrinho, pode ser tirinhas, para vocês estarem interpretando as questões, tá bom? Um beijão, boa avaliação e